Fiotec 2019. Considere que uma fonte de tensão alternada, V igual a 100 seno de 377T, é aplicada a uma indutância L de 5 mH. Pode-se considerar que o valor instantâneo da corrente elétrica temos uma questão sobre circuito elétrico, um valor de tensão instantânea com uma forma de onda aplicada a um indutor de 5 mH. O valor da tensão instantânea segue essa equação, 100 seno de 377T. Temos que lembrar que o valor de tensão instantânea é V igual a V máximo seno de ômega-t mais alfa. Por comparação, podemos então observar que a tensão máxima é 100 volts, que ômega, que é a velocidade angular, é 377 radianos por segundo e o ângulo de defasagem alfa é 0 grau. Então, vamos calcular, em primeiro lugar, a reatância indutiva do nosso indutor, que é igual a ômega-L. Substituindo os valores, L é 5 mH, que é igual a 0,005 Henry, obteremos 1,885 com ângulo de 90 graus. Sabemos que um indutor ele possui ângulo de fator de potência 90 graus. Vamos agora calcular a corrente elétrica, dividindo a tensão pela reatância indutiva. Tensão 100 volts, argumento 0 grau. E reatância indutiva 1,885 ohms, argumento 90 graus. Obteremos então um valor de corrente elétrica 53,1 amperes com argumento menos 90 graus. Observe que a resposta é a letra D. Temos a corrente elétrica 53,1 amperes e ângulo de defasagem menos π/2, que nada mais é que menos 90 graus, só que na unidade radiano. Questão resolvida, resposta letra D. Itaipu 2017. A função da placa de identificação é apresentar os dados específicos em relação às características importantes do equipamento ao qual está fixada. Não está presente na placa de identificação de um motor de indução trifásico. Ora, é uma questão sobre placa de identificação e ele quer saber qual informação não está presente na placa de identificação do motor de indução trifásico. Trouxe aqui, só para ilustrar, um exemplo de placa de um motor de indução trifásico. A letra A vai dizer que não está presente a tensão de alimentação. Alternativa incorreta. Temos aqui, por exemplo, nessa placa, tensão de alimentação 220 ou 380 volts. Letra B, um rendimento. Alternativa falsa. Nessa placa, rendimento 92,4%. Letra C, a velocidade de rotação nominal, que é a velocidade do rotor. Alternativa falsa, contém na placa, está aqui 1760 rotações por minuto. Letra D, o fator de potência, também alternativa falsa. Na placa observamos fator de potência 0,83 indutivo. Então, por eliminação, a resposta é a letra E. Não existe em placa de identificação de motor de indução trifásico o número de polos. Na prática, temos que calcular com base na informação da velocidade do rotor e da frequência da rede elétrica. Um osciloscópio foi utilizado para medir tensão e corrente de uma das fases que alimentam um motor de indução trifásico em operação, em regime permanente e sem correção do fator de potência. Temos outra questão que fala sobre motor de indução trifásico e deseja-se saber qual alternativa é correta. Ora, o motor de indução trifásico, ele possui enrolamentos. Ele é um indutor, na verdade, um circuito RL, indutor e resistor. Claro que predominantemente indutivo. Nesse caso, como o circuito é predominantemente indutivo, no motor elétrico temos que a tensão está adiantada da corrente elétrica.
de um ângulo θ, onde esse ângulo θ é o ângulo do fator de potência. Então, a alternativa correta é a letra E. A onda de tensão está adiantada em relação à onda de corrente, ou seja, tensão em avanço em relação à corrente elétrica. Considere o circuito RLC a seguir, em regime permanente senoidal, em que foram medidas as seguintes amplitudes de tensão do resistor, indutor e capacitor, respectivamente 6 volts, 12 volts e 4 volts. Qual a amplitude A da tensão do gerador em volts? É uma questão sobre circuitos elétricos, um circuito RLC, resistor, indutor e capacitor, e ele pergunta qual a tensão do gerador. Vamos então colocar no circuito as tensões elétricas dos elementos. No resistor, 6 volts, indutor, 12 volts e capacitor, 4 volts. Qual será então a tensão do gerador, que é a tensão total, já que temos um circuito em série, resistor, indutor e capacitor? Se você somar esses potenciais, erra a questão. Precisamos aplicar o triângulo de potências. Teremos tensão no resistor, temos também tensão do indutor menos tensão do capacitor, porque os fasores da tensão do indutor e capacitor possuem mesma direção, porém sentidos contrários. Então, nós subtraímos eles. E, como hipotenusa do triângulo, a tensão total, que é a tensão do gerador. Agora podemos, então, aplicar o teorema de Pitágoras. A tensão total ao quadrado é igual à tensão do resistor ao quadrado mais a diferença de tensão entre indutor e capacitor ao quadrado. Substituindo os valores, chegaremos então que a tensão total, que é a tensão do gerador, vale 10 volts. Então, resposta letra B. Outra questão, Itaipu 2017. A colocação de brita, a famosa pedra miúda, em um site de subestação é recomendado para... Temos então a questão que fala sobre subestações elétricas, especificamente sobre a colocação de brita. Em muitas subestações temos que o piso, o solo, ele é coberto por brita, como nessa ilustração. Por que isso é feito? Vamos verificar as alternativas. Letra A, impedir o crescimento de mato, evitando o acero, o corte constante. Não é verdade. Alternativa falsa. Letra B, conferir maior qualidade no nível de isolamento dos contatos dos pés com o solo. Isso é verdade. Alternativa correta. Quando colocamos brita na subestação, reduzimos a área de contato dos pés e aumentamos a impedância de contato. Neste caso, reduzimos a tensão de passo e, com isso, protegemos as pessoas. Letra C. Promover a padronização arquitetônica dos sites. Falso. Diminuir a resistividade elétrica do solo. Falso. A resistividade permanece a mesma. O que aumentamos é a impedância de contato com os pés. Letra E. Aumentar os níveis de condutibilidade elétrica para melhorar o potencial de passo. Completamente falso. Na verdade, nós queremos reduzir a condutibilidade elétrica e, assim, reduzir a tensão, o potencial de passo, para proteger as pessoas de curtos-circuitos ou descargas para o solo. Valeu, pessoal! Espero que tenham gostado dessas questões. Bons estudos e um forte abraço!